de ômega em R, com o domínio contido em R2, ou seja, uma função de duas variáveis, e AB pertencente, tá certo? A R2, nós dizemos, isso aqui é verdade, né? Isso aqui é verdade, só completando, vírgula, qualquer que seja o ponto AB pertencente ao R2. Ok? É verdade, qualquer que seja o ponto AB pertencente ao R2. Nós dizemos que F é contínua em AB quando o AB pertence ao domínio de F, que é o ômega, tá? Já está dito aqui, o AB pertence ao domínio, e o limite de F de XY com XY tendendo a AB, isso é igual a quê? A F de AB. Tem mais algumas coisas aqui, precisa ser ponto de acumulação, mas não vou entrar nesses detalhes, que a maioria dos casos é ponto de acumulação e pronto. Então você diz que uma função é contínua no ponto quando isso acontece. Quando o ponto está no domínio da função e o limite de F de XY com XY tendendo ao ponto é o valor da função no ponto. Nós dizemos que F é contínua quando F é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Nós dizemos simplesmente que F é contínua Nós dizemos simplesmente que F é contínua. Nós dizemos que F é contínua quando F é contínua em AB, qualquer que seja AB pertencente ao seu domínio ômega, tá? Então você diz que a função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Em verdade, tem um conceito de dizer que uma função é contínua no conjunto. Quando é que uma função é contínua no conjunto? Quando é contínua em todos os pontos desse conjunto. Entendeu? Igual lá no cálculo 1. Por que isso? Bem, eu preciso de mais um outro conceito aqui, que é o conceito de derivada parcial, que eu vou apresentar sem nenhuma cerimônia. Quando você tem uma função de duas variáveis, como essa daqui, ó, f de xy igual a 2x2 menos 3y4, tá? A derivada parcial dessa função f em relação à primeira variável x é uma nova função que no ponto xy, ela é a derivada dessa expressão tratando o y como se fosse uma constante. Se você trata y como se fosse uma constante, quem é a derivada aqui? 4x. Analogamente, a derivada de f em relação a y, no ponto xy, é uma nova função que no ponto xy é o quê? A derivada disso aqui, tratando o x como sendo uma constante. Então isso aqui dá quanto? Menos 12 y3. Ok? Se você está com essa daqui, ó, então, qual é a derivada disso aqui?
que é a derivada parcial de g em relação a x. 2xy3, como eu disse, trata o x, o y como se fosse constante, menos o quê? 1 menos y2. E tem a derivada parcial de g em relação a y, no ponto xy. Quem é? 3y, olha para cá, né? Olha para cá. 3x2y2 menos mais qual é a derivada de 1 sobre y2? 2 sobre y3. Então fica mais 2x sobre y3. É a derivada de y elevado a menos 2, que é menos 2, y elevado a menos 3. Então dá isso aqui. Entendido? E você observa aqui que essa função é uma função contínua? Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio? É. As derivadas são contínuas? E são contínuas no domínio da f. A g é função contínua? É sim. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Se é contínua em todos os pontos do seu domínio. Aí você está dizendo, não, mas o y igual a zero. Não, tá certo. O conjunto dos pontos onde a ordenada é zero não está no domínio. O domínio é o conjunto dos pontos onde a ordenada é diferente de zero. E nesse conjunto, que é o R2 menos o eixo das ordenadas. Menos o eixo das ordenadas, não. Menos o eixo das abscissas, né? Tá certo? O R2 menos o eixo das abscissas é o domínio desse conjunto, que é quando o y é zero. E nesse conjunto, essa função é contínua, essa função é contínua, essa também é contínua. Tá? Bem, isso aí é para você entender o enunciado, essa breve introdução, conceitos bem básicos, apresentados de maneira até rudimentar, grosseira, é só para você entender o enunciado do teorema de existência e unicidade de equações diferenciais ordinárias, que será aplicado em exemplos onde a f é bem simples. Lembre, toda função de duas variáveis define uma equação diferencial. E, reciprocamente, toda equação diferencial de ordem 1, ela é determinada por uma função de duas variáveis, tá? Que é a equação, né? Você tem a função de duas variáveis, f de x, y. A esse aqui você atribui essa equação. Qual é? F de x igual a quê? A f de x, f de x. Toda equação, toda função de duas variáveis determina uma equação, e toda equação de ordem 1, né? E toda equação de ordem 1 é determinada por uma função de duas variáveis. Nós já vimos. É o formato geral. Professor, essa função de equação diferencial da fórmula base. Quê? Forma o quê? Equação diferencial. Base de quê? Isso nós veremos quando estivermos estudando equações diferenciais lineares. Tá? Isso é para o caso das equações diferenciais lineares. Porque o conjunto solução de cada equação diferencial é o subespaço vetorial de alguns espaços de funções. A gente pode somar as soluções ou multiplicar para a quantidade de diferença de soluções. Mas linear homogênea. Isso é se ela for linear e homogênea. Ainda tem essa restrição. Isso por quê? Porque o núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial. Então é para equações diferenciais lineares homogêneas, tá? Bem, nós veremos isso. Então vamos ao teorema chamado teorema de existência e unicidade de equações diferenciais. Vou abordar aqui. Bem, o teorema diz o seguinte:
seja ômega contido em R2, um aberto, não vazio, claro, não vazio, F de ômega em R, uma função, ômega contida em R2, ômega contida em R2, um aberto não vazio, F de ômega em R, uma função contínua, ela é contínua em todos os pontos de ômega, tal que a derivada parcial em relação à segunda coordenada também é contínua, tal que essa derivada parcial é contínua, e é contínua em ômega, tá? Ou seja, existe a derivada parcial da F em relação à segunda variável em todos os pontos de ômega, isso também é uma função contínua, tá? E a equação diferencial f' de x igual a f grande de x, f de x. Tá certo. Aí tem o teorema de existência e unicidade. Isso que eu vou colocar aqui é o teorema de existência e unicidade. Diz o seguinte: dado um ponto x, y0 pertencente a ômega, são verdadeiras as seguintes proposições. São verdadeiras as seguintes afirmações. Olha as afirmações, são 3, viu? Afirmações. Primeira afirmação. Existe um intervalo aberto e contendo x0, existe um intervalo aberto ao que o x0 pertence aí, e uma solução φ de I em R, ou seja, uma função com domínio I, tá? Φ de I em R, uma solução da equação diferencial, da ED, que é essa equação aqui, tal que φ de x0 é igual a y0. Tá? Então, vamos começar a desenhar aqui. Aqui o eixo y, aqui o eixo x. Vou desenhar no primeiro quadrante, sem perda de generalidade. Tá? E está aqui o domínio ômega, que é um conjunto aberto. Domínio da função, conjunto aberto. Esse teorema diz que se você pegar um ponto x0, y0 dentro de ômega, existe um intervalo aberto I contendo x0, intervalo aberto I contendo x0, e uma função df de I, que é a solução da equação diferencial, de modo que no ponto x0 é y0. Ou seja, existe um gráficozinho aqui, passando por esse ponto, correspondente a esse domínio, gráfico de uma solução da equação diferencial passando por esse ponto. Por isso é que se diz, há uma solução da equação diferencial passando por esse ponto. Na realidade, quem passa é o gráfico, tá? Mas a gente se expressa dessa maneira. Dado x0, y0, qual é a leitura que você faz? Há uma solução da equação diferencial passando por esse ponto. Nessa redação aqui. Isso é a existência de solução. Além disso, se psi, aqui é φ, aqui é psi, letra grega. Se psi com domínio I,
também, domínio I. Se psi de R é solução da mesma equação diferencial com psi de x0 igual a φ de x0, que é o y0, né? Que é o y0. Então, psi de x é igual a φ de x, qualquer que seja x pertencente a I. Ou seja, só há uma solução da equação com domínio I passando por esse ponto. É daí que vem o nome, teorema de existência e unicidade. Tá? Mas não para por aí. Não para por aí. Esse teorema é o seguinte: se I1 e I2 são intervalos abertos, os dois contendo x0, e φ1 de I em R, φ1 de I em R, e φ2 de I2 em R, são soluções da mesma equação diferencial com φ1 de x0 igual a φ2 de x0 igual a y0, então, necessariamente, as duas soluções são só as duas funções, elas coincidem em todo x pertencente a I1, interseção I2. Ou seja, se eu tenho duas soluções definidas em dois intervalos abertos contendo x0, de modo que as duas coincidem no x0, sendo y0, as duas devem coincidir em todo ponto da interseção dos dois domínios. É outra conclusão desse teorema. E tem a conclusão principal para mim, que é a existência de uma solução maximal. Maximal no sentido que eu vou colocar aqui. É que existe um intervalo J aberto contendo x0 e uma solução φ de J em R da equação diferencial com φ de x0 igual a y0, de modo que se K contido em R é um intervalo e psi de K em R é uma solução da equação diferencial com psi de x0 igual a y0, então o K está contido em J e psi de x é igual a φ de x, qualquer que seja x pertencente a K. O que é que está dizendo esse teorema, essa proposição aqui? Está dizendo que existe uma solução da equação diferencial definida no intervalo aberto máximo, contendo x0, tal que essa solução no x0 é igual a y0. Que é isso que está dizendo. Está dizendo que
existe um intervalo aberto J, contendo x0, e uma solução φ de J em R da equação diferencial, satisfazendo essa condição, tal que, se K está contida em R é um intervalo, e φ de K e R é uma solução da mesma equação diferencial, que no x0 é y0, então o domínio K dessa solução está contido no domínio J, e φ de x, essa nova solução em x, essa aparente outra solução em x, ela coincide com φ em x, qualquer que seja x pertencente a K.